Eu tenho 21 anos, estou formada, empregada e com 21 anos. Não sou mais tão criança assim como eu me sinto. E essas são mudanças que eu tenho achado difícil de lidar. Faz mais de um ano que eu postei o último episódio de Julia Hotel. E como eu senti falta disso. Eu até gravei alguns episódios, mas não consegui postar porque eu estava e estou passando por tantas mudanças que no meu coração não fazia sentido falar sobre algo que eu nem sabia direito o que significava. E eu ainda não sei bem. Então, eu vou falar sobre isso um pouco, sobre as mudanças e sobre como lidar, ou ao menos tentar lidar com elas. Welcome to Julia Hotel. Recentemente eu me vi apegada a tirar fotos, a fazer lembranças, mas mais especificamente a guardar todas elas. Mais do que nunca eu tenho percebido que eu estou crescendo e as coisas vêm acontecendo rápido demais. E por mais que com o tempo também vem as conquistas e as coisas boas da vida, eu também sei que a gente deixa muita coisa pra trás. Tô apegada a tirar foto porque eu tenho percebido que as coisas não são eternas. Nossos aniversários, Natal, Ano Novo, festa junina em família, tudo passa. E eu tenho me agarrado a fotos para que lá na frente, quando tudo tiver mudado de novo, eu me lembre exatamente como nós estávamos nesses momentos. E esse ano foi um ano de pontos finais e novos começos para mim. Eu acabei minha faculdade, mas antes de acabar, eu saí do meu estágio e comecei o meu primeiro emprego CLT. Todas essas mudanças foi um baque muito grande para mim. E eu quero enfatizar que esse episódio tá cheio de gratidão sobre as mudanças da vida, mas também cheio de melancolia e medo sobre os adeuses que essas mudanças traz para mim. Anos atrás eu não imaginava minha vida onde tô agora. Não era essa faculdade que eu imaginava terminar ou esse emprego que eu queria ter. Imaginava ter vivido outras coisas e também não ter vivido outras. E como uma pessoa que acha conforto na mesmice, na rotina, pra mim é assustador entender que a vida realmente passa e nem tudo sai como a gente planeja. Eu fico lembrando quando eu era pequena e jurava de pé junto que minha faculdade seria em Nova York e minha família toda estaria lá comigo. Ou também como já cheguei a pensar que estaria casada aos 22. E não está onde eu imaginei que estaria, ou ver minha vida indo para um caminho diferente, chega a me desesperar. Porque, de novo, a vida continua e o tempo passa e você percebe que você está trabalhando 8 horas por dia e não tem mais tanto tempo para focar em outras coisas. Eu sei que eu tenho 21 anos e, se Deus quiser, tenho uma vida inteira pela frente, mas mudanças doem, mesmo que se essas mudanças forem positivas. Eu não sei vocês, mas eu me sinto melhor quando eu tô sentindo algo que alguém fala, isso é normal. Porque, por mais que seja dolorido, até estranho, você não se sente sozinho por estar passando por algo, sabe? Então eu quero que saiba que se você se sente assim, é normal. É completamente normal ter medo da mudança ou sentir que a vida tá passando rápido demais ou você tá passando rápido demais e não tá conseguindo acompanhar as pessoas que ficam pra trás ou as coisas, ou você não tá conseguindo acompanhar as coisas que estão ficando pra frente. É normal. Nós somos criaturas de hábito. Nós nos sentimos bem com a ordem, com a rotina. Não importa se a ordem e a rotina forem diferentes pra você, em alguma razão. A mudança de roteiro ou a desordem no que a gente conhece como comum pode trazer e vai trazer um desconforto. As mudanças, elas afetam o que a gente conhece como familiar, como a gente conhece como confortável. E ser tirado do nosso quentinho, sabe? Da nossa casinha, vamos dizer assim, do que a gente conhece e a gente está acostumado, é assustador e é muito difícil. E lidar com isso pode ser como um luto, sabe? Que é o que eu tô vivendo agora. Estar de luto pelo que está indo e pelo que tá entrando no lugar. Porque quando a gente cresce e o tempo passa, as coisas vão se alterando. É normal que as coisas mudem, é normal que as coisas, saiam do lugar e a gente vai descobrindo outros lugares e deixando outros lugares. Eu não sou mais uma menina de 10 anos, apesar de acreditar que a minha alma e a minha essência continuam as mesmas.
Mas eu tenho outros gostos, outros pensamentos e outra maturidade que a gente ganha com o tempo e com a vida também. A gente naturalmente cresce para nos adaptarmos às mudanças, sejam elas mentais ou físicas. Nós temos que crescer e achar lugares que comportem nosso crescimento. Por exemplo, é como fazer um pão ou uma massa, sabe? Você coloca ela para crescer em um lugar e ela vai dobrar de tamanho e ela já não vai mais caber naquele lugar. Você cresce e você tem que achar lugares que cresçam junto com você, lugares que comportem o seu crescimento. É o que eu falo de grow out of things. Eu acho que eu já falei desse termo em inglês, grow out of things e grow out of people. Você cresce e o lugar que você está, a pessoa que você está, não suporta o tamanho do seu crescimento. Então você sai dela e procura outro lugar que caiba. Isso também vem a questão do luto, a questão do desconforto, de você não caber mais nesse lugar, ou de você sentir a necessidade de ir para um lugar diferente. Vocês me entendem? Recentemente eu me vi numa situação de trabalho que tá sendo interessante, assim, de navegar. Eu ainda estou navegando e tentando aprender com isso. Eu sou uma das pessoas mais novas de lá. E uma das mais recentes a mais recente contratada, na realidade. E, obviamente, eu tenho gostos e vontades e um senso de humor de uma pessoa que condiz com a minha idade. Então, é difícil encontrar nas pessoas mais velhas algum ponto em comum, sabe? Já que elas estão em outra fase da vida e elas têm outros interesses. Então, eu tenho me sentido muito sozinha. Não tenho tido ninguém além da minha chefe, que nem sempre tá disponível pra mim, pra conversar, pra almoçar, enfim. E quando eu não tô fora das coisas das pessoas no escritório, né, eu não consigo socializar e eu me sinto desconfortável por não ter o que falar, não ter algo em comum, sabe? Não ter assuntos do que rir. E antigamente eu me achava uma pessoa muito comunicativa, achava fácil em me comunicar e criar amizades e achar pontos em comum. Mas hoje em dia eu sou mais tímida e eu posso até conversar sobre isso mais pra frente. Mas enfim, eu percebi que as pessoas do trabalho se portavam de um jeito diferente, tinham gostos diferentes do meu. Por um tempo até passou na minha cabeça se eu teria que ir a lugares ou falar de assuntos que não eram do meu interesse só pra me incluir. E eu me vi com duas opções naquele momento. Ficar na minha e não tentar me incluir e automaticamente ficar sozinha, ou tentar socializar com assuntos e lugares que não me deixavam confortável só pra tentar me incluir. E isso foi difícil porque antes eu poderia simplesmente não ir a lugares ou me afastar das pessoas que não pareciam legais pra mim, que não tinham o mesmo interesse, sabe? Que não batia. Mas hoje em dia é o meu trabalho e são as pessoas que eu vejo todos os dias, o dia todo. A convivência precisa ser boa, até porque eu não quero que o lugar de trabalho se pareça tanto quanto um trabalho pra mim. Mas, por exemplo, essas pessoas falavam sobre traição, festa, bebidas e coisas que não condizem com a minha realidade. Então eu não conseguia me incluir em nada disso. Tudo que pra eles eram interessantes pra mim não era. Tudo que era interesses em comum pra mim não tinha nenhum. E eu não queria nem tentar me incluir ou achar alguma brecha nesses assuntos, por exemplo, que me permitiria socializar por um tempo. Eu gosto de quem eu sou, eu gosto de gostar das coisas que eu gosto. E a todo momento eu pensava, eu não quero mudar a ponto de não me reconhecer. Eu não quero mudar a ponto de perder a minha essência ou ver que eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não quero mudar a ponto das pessoas não verem Jesus em mim. E eu não queria fazer isso pra me encaixar em nenhum lugar, sabe? E acabar me perdendo no processo. E como eu falei, eu não tô reclamando. Estar formada e com um emprego é uma grande vitória para esse país. A gente sabe das condições e o quão difícil é você conquistar todas essas coisas no Brasil. E eu dou glórias a Deus pelas minhas conquistas. É só que, como tudo na vida, é um desafio e algumas pessoas levam mais tempo para processar ou aprender a navegar nessas fases. Eu sou uma pessoa muito controladora. Eu gosto das coisas do meu jeito, do meu tempo. Então você consegue imaginar como é difícil pra mim ver as coisas acontecendo de uma forma inesperada, que eu não tô acostumada e eu não consigo fisicamente colocá-las no lugar que eu quero. É como se fosse um jogo de xadrez, que eu tô olhando por cima, eu posso fisicamente pegar as pecinhas e organizá-las exatamente como eu quero. E não é assim, não vai ser sempre assim. Mas entender que, na realidade, eu preciso perder o controle para começar a viver
é libertador. Eu me sinto melancólica com o tempo passando e tudo acontecendo. Sabe, perceber que eu tô crescendo, que minha família também tá crescendo e a gente vai perdendo as coisas do passado. Mas também sei e sinto com tudo que eu sou que a minha vida é um doce, doce, doce presente de Deus. E eu tenho um problema muito sério com o medo. E Deus tem me ensinado que meu controle e meu medo são muito pequenos quando eu olho para Ele. Como é bom numa vida de incerteza e desafios, saber que no final tudo gira em torno de Deus e Ele cuida de tudo. Como é bom ter essa certeza. Ele realmente cuida de tudo. E essa tem sido a única forma de manter a calma para mim. Eu ainda sonho com Nova York ou com me casar. Quando eu deixo o medo entrar, penso que eu nunca vou viajar, ou que eu nunca vou trabalhar com meu sonho, ou arrumar uma família, né, futuramente, ou ter uma rede de apoio que eu sempre sonhei. Mas quando deixo Deus pegar a direção, tenho certeza que eu vou ver tudo isso de um por um acontecer na minha vida, mas do jeito certo e no tempo dele. A gente esquece que para conquistar as nossas coisas a gente precisa aprender a tê-las. É tipo tirar a habilitação. Você quer ter um carro e você quer ir a lugares, certo? Mas antes você precisa saber como usar um carro e a como chegar nesses lugares. Até mesmo nas mudanças, nos finais e nos recomeços, tem processos dos quais a gente precisa passar. Hoje eu entendo que tá tudo bem em não ter coisas em comum com todo mundo, ou não ter afinidade com todo mundo. Está tudo bem em não gostar de algo e carregar isso e stick to that, grudar a isso. Eu posso me conectar com essas pessoas de outra forma, no café da manhã ou em assuntos que surgirão com o tempo. Afinal, eu trabalho lá o dia todo dia. Sei que esse trabalho tem me ensinado muito e tem aberto portas para minha vida profissional. Sei que o tempo passa, mas a promessa que Deus tem na minha vida está cada dia mais perto de se realizar. A verdade é que eu não tenho uma resposta para o luto das mudanças. Sei que é preciso senti-los em sua finitude, mas também sei que o velho precisa sair para o novo entrar. A beleza no novo, no crescimento e nas novas descobertas. Isso não significa que a gente tem que ficar parado esperando que o tempo nos atinja com tudo. Quando eu falo essa frase, eu imagino quando você tá na praia e você tá sentado na areia e você espera que a onda te atinja, sabe? Você não faz nada pra correr, porque você sabe que você vai tomar um caldo. Eu não acho que a vida necessariamente tem que ser assim. A gente só esperar que as coisas aconteçam e o que vir, veio e tá bom. Acredito que a gente tem que caminhar com a vida, caminhar com o tempo e viver na magnitude que é estar na caminhada com Jesus Cristo. E o quão recompensador e mágico é viver sabendo que Deus cuida de absolutamente tudo, nos mínimos detalhes. Eu continuo me sentindo desconfortável com as mudanças e eu acredito que eu sempre vou me sentir desconfortável com as mudanças porque é natural, é humano, sabe? Mas o que eu tenho feito pra balancear isso, pra não deixar que o medo me consuma, que, sabe, a ansiedade me consuma com o que tá mudando, que eu não posso controlar, o que eu posso controlar e não tenho força de vontade pra fazer, pra não deixar que todos esses pensamentos negativos me consumam ao mesmo tempo que eu luto, eu procuro viver no presente. Eu quero lembrar desses dias como os dias que eu vivi inteiramente. Sabe, antigamente eu queria me formar muito rápido no ensino médio porque eu não aguentava mais escola. Então nem no ensino médio eu me formei assim, eu nem colei grau, né? Não fui pra minha formatura. Ou eu não tirei fotos em alguns lugares porque eu não tava me sentindo bonita, eu não tava me sentindo bem, não queria aparecer nas fotos, mesmo que elas fossem só pra memórias. Eu deixei de fazer muitas coisas naquele tempo porque eu queria correr demais com as coisas. Eu queria que as coisas estivessem perfeitas. Eu queria que meu corpo estivesse perfeito pra tirar foto na praia. Eu queria sair do ensino médio e começar minha vida adulta porque eu não aguentava mais a escola. Então eu fui perdendo muitas coisas porque elas mudam e a gente não consegue parar o tempo. E eu não vivi todas elas. Eu sei e eu tenho a certeza de que o tempo passa e que as coisas vão acontecendo. Mas eu também tenho a certeza de que eu tô vivendo agora e eu preciso aproveitar esse agora. Por mais que ele não seja do jeito que eu sonhei ou do jeito que eu quero, ou que as circunstâncias sejam diferentes. Então, se você também tá sofrendo com isso e você também tem todos esses outros pensamentos em paralelo com as mudanças que acontecem, eu sugiro você focar nas coisas que são constantes. Eu não sei se você acredita em Deus, mas
Para os cristãos é fácil isso, porque a gente sabe que Deus é um hoje, um amanhã e vai ser sempre o mesmo. Então essa constância nos traz calma, essa certeza de que Ele vai ser sempre o Deus cuidadoso e o Pai amoroso me traz calma. Assim como também focar em outras constantes da minha vida, minha família que tá sempre lá comigo e se Deus quiser vai estar por muito tempo. Ou os meus sonhos, são todas essas constantes que me faz perceber que o futuro não é tão ruim assim. E aproveitar o presente que vai me fazer chegar nessas coisas também não é tão ruim assim. Então, tire fotos, aproveite o momento, faça lembranças que você vai poder contar quando você estiver mais velho. Entende? Como no outro episódio, eu estou no meio de um processo que eu não sei bem para que direção eu vou, ou qual vai ser a linha de chegada, se é que tem uma linha de chegada, mas eu tenho tido muitos aprendizados e eu tenho focado em entender todos eles na minha mente, em entender pelo que estou passando, quais são os meus sentimentos e quais são as ações que eu tenho que tomar nessas fases da vida, sabe? Então, eu acho que eu tenho muita coisa para falar e tenho muita coisa para ouvir de vocês. Eu vou acabar por aqui. Caso você não queira ouvir uma oração que eu vou fazer pro nosso 2024, você pode ir. Eu desejo um ótimo ano novo para você, que seja incrível. Se você está escutando isso agora em 2024 também, que a gente comece esse ano muito bem e que termine ele muito bem também. E é isso. Beijos. Deus, muito obrigada pelo ano de 2023 e obrigada pelo ano de 2024. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas o Senhor sabe, porque o Senhor já fez. Então eu agradeço pelas coisas que a gente não vê, pelas coisas que a gente não sabe. E eu oro para que esse ano seja um ano, para quem está escutando esse podcast, de muitas conquistas, de muita alegria, de muita mudança positiva e felicidade. Eu oro para que o Senhor venha abençoar essa pessoa e a família dela. Eu oro para que o Senhor venha fazer desse ano um ano inesquecível e apenas o começo de muitos e muitos e muitos e muitos anos de felicidade, de sucesso, de prosperidade. Em nome de Jesus nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos abençoe com muita saúde, com muita felicidade e muita sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, gente. Eu vejo vocês no próximo episódio de Julia Hotel. Mua!